Somos um povo que alegre vai, juntando dia a dia pra casa do Pai. Aqui reunidos nós nos encontramos, essa igreja santa que pro céu vai caminhando. Boa noite para todos que estão do outro lado da telinha, bem-vindos e vindas nessas idas e vindas da nossa vida litúrgica. Hoje vamos celebrar por todas as famílias da comunidade de Santo Expedito, celebrar também pela família Bergni, pela família Marques, por Dona Elvira e família, que graças a Deus tem melhorado muito, e também pelas pessoas que nós fazemos parte da vida, e por todos aqueles que neste momento, nesta hora, fazem de fato desse encontro litúrgico um grande momento de fé. Pelo Facebook, algumas internets de hoje, nessa segunda, dia 13 de julho de 2020, Franciele Lucas pede por todos os enfermos, pelos pecadores, pelas almas do purgatório e pela sua saúde e de toda a sua família. Natália pergunta que horas? Natália, já está na paz no horário da missa, né? 7h30 todo dia, exceto no domingo, que é de fato às 9 da manhã. Aqui no convite tem que a missa é 19h30, dia 13. Desculpa, Natália, hoje eu não coloquei o horário. Mas é todo dia às 19h30, você tem razão. E também Elza Maria pede oração por nossa saúde. Binha Magalhães pede oração pela saúde da sua mãe, que está dodói, e pela saúde e paz de todos nós. Amém. Marlene Chagas pede pelo Papa Francisco, bispos, padres e diáconos, para que tenham paz, saúde, muita coragem e fé, e comunhão com Deus, para em comunhão com Deus guiar o seu rebanho. Ainda Marlene Chagas pede por toda a sua família, pela comunidade Santo Expedito, para que em Deus encontre força, coragem, fé, para não se abaterem pelo desânimo. Deus abençoe a todos. Ainda Marlene pede oração para Ana Horácio, minha amiga Fumaça. Eu vi Fumaça semana passada. Raimunda também, e seu Will e família, saúde e paz para todos. Ditas as intenções e colocando-as no coração da nossa vida, hoje também uma pessoa muito amiga minha, foi minha aluna, né? Está fazendo 38 anos, trabalha em Jorge Valente, Dona Nélia, quero mandar o meu abraço especial e acompanhá-la com a minha oração nesses dias que você faz mais um aninho de vida. E a vida segue, a vida acontece, a vida vai de vento em popa, porque nós cremos em dias melhores. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem um bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar a palavra de Deus
nesta noite. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não me agrada. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso, estou cansado de suportá-las. Quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra? Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la.
E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, eles partiram dali, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nesta segunda-feira, nós temos diante de nós o profeta Isaías. Saímos de Amós, mas a linha da justiça, a linha dos pecados, a linha de fato da intuição idolátrica continua seguindo o pensamento de Oséias que vimos durante a semana passada. Hoje o tema do texto nos apresenta uma história religiosa marcada por coerência, indignidade, pecados que só quem cometeu sabe. E dentro do mundo litúrgico tem essa incoerência consistente de oferecer sacrifícios com a mão cheia de sangue, de oferecer orações vazias para cobrir de fato a verdade, de se dirigir ao Senhor, mostrar-se ao Senhor, quando Deus volta os vossos olhos para outro local, porque não deseja ver tamanha podridão que é Sodoma e Gomorra. O profeta Isaías chama a atenção dessas duas pequenas cidades por causa dessa terrível incoerência religiosa. Na verdade, as religiões mais antigas têm esse princípio tradicional. E qual é? A vida religiosa é inseparável da vida cotidiana. Em poucas palavras, eu não posso fazer de conta que vivo uma vida religiosa e apresentar falsos sacrifícios, falsos testemunhos e achar que está tudo bem. E isso, de fato, é uma das exigências do próprio judaísmo, que insiste que os seus fiéis, aqueles que o seguem, sejam, de fato, dedicados àquilo que se propuseram a crer. O tema que cai sobre Sodoma e Gomorra é por causa da corrupção moral, religiosa, social, política, econômica. Em Sodoma tem de tudo. Todos os dois ambientes são profundamente contaminados. Então o autor coloca, de forma bem concreta e clara, como essa gente está se comportando. De um lado, eles vivem uma vida totalmente mundanizada, ligada a toda forma de corrupção. No texto grego aparece aqui a expressão ktisis, que é uma expressão que nos leva a entender na sua transliteração ou tradução, que é o mundo corrompido, né? Totalmente corrompido em todas as suas instâncias. É que esse mesmo verbo aparece diante do texto de hoje, referindo-se a Sodoma e Gomorra. Ora, não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia. Por quê? Porque nesse dia, que era o dia do grande culto, né? As pessoas se juntavam para oferecer orações vazias, que não vinha de dentro, mas de fora, de uma aparência para cobrir os próprios delitos, as próprias delinquências. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu os detesto. Isso é totalmente pagã. O que significa isso? Contrária à vontade, aos preceitos, às direções divinas marcadas pelo próprio Deus na história com suas leis, e quando eles fizeram o caminho dos homens. Por isso se tornaram uma abominação. É um termo pesado que dá a entender que Deus está levando muito a sério as atitudes incoerentes dessas duas pequenas cidades. Ora, e aí toda essa coisa se estende por toda a vida socio-religiosa, política, econômica,
Tanto que o autor vai dizer, deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, procurar o direito e corrigir o opressor, julgar a causa do órfão e defender a viúva. Assim, qual é o papel de uma sociedade? A primeira coisa, segundo o olhar do autor, é deixar de fazer o mal e fazer o bem. E quem faz o mal a quem? Em qualquer sociedade humana, de qualquer tempo histórico, a vítima do mal sempre são as classes sociais inferiores. Ou vem em forma de escravo, de proletário, de anauim, de pitocós, de pobres, miseráveis, ou coisa parecida. Mas essa gente vai descendo a escala social cada vez mais por uma maldade, uma injustiça social tão agravante em todos os sentidos, que são achatadas lá debaixo da terra. São mortos-vivos que caminham de sociedade que ninguém mais observa, é como zumbi. As pessoas às vezes se assustam e correm, não tem mais apetite nem coragem para ajudá-los. Então, corrigindo esse primeiro princípio, Deus pode se voltar e ter compaixão dessa gente. Procurar o direito e corrigir o opressor. Uma sociedade onde a justiça não é fruto do direito, mas de conveniência pessoal, onde o cara usa o direito para fazer a sua justiça, proteger A, B, C, D ou condenar A, B, C, D por vingança, porque aquele era inocente por questões muito pessoais, ou onde de fato a justiça se torna o paladino, né, da destruição da verdade, se escondendo atrás de grandes coisas, de grandes interesses, então não pode haver direito. Já não é mais direito e muito menos justiça. São espelhos, reflexo daquilo que se deveria ser, mas que na prática se trata apenas de um grande mergulhar em enormes injustiças que vão gerando mais criminosos, mais delinquentes e mais problemas morais e sociais. E aí o autor dessa classe, aquela que Deus obriga a ser servida, é o órfão, a viúva e o estrangeiro. Por quê? O órfão, ele não tem ninguém por ele. Nesse tempo não tinha casa de acolhimento para órfão. A viúva, porque a viúva vivia da pensão, vivia dos cuidados do marido ou do filho, mas se ela é viúva, não tem quem sustente ela. Se falava de uma caridade muito abstrata, onde as pessoas ajudavam as viúvas, né? Que deveria ser o coração de Israel, que é o templo, né? Mas que isso não era uma coisa de uma parte obrigada por lei, né? Tá lá no discurso de Moisés, mas que não se levava muito a sério, porque, assim, não se tinha só obrigação jurídica, a interpretação era meio que, se puder, se talvez, e aí Jesus vai chamar isso de pecado, porque aquele que podia ajudar a viúva, ajudar às vezes a própria mãe, dizia que era córdoba, isso é, aquilo que eu devia dar à minha mãe ou à viúva, eu consagrei a Deus. Então eu dava ao tempo e por trás eu vinha e pegava de novo e não dava à minha mãe nem. Quer dizer, são as bandidagens do clero e que mais tarde vai ser descoberto e Jesus vai botar o corban, né? O corban, que de fato é um pecado grave, porque tira a obrigação de quem deve ajudar em nome de uma falsa pseudo-consagração, porque depois o cara se eximia de dar aquela obrigação à mãe, ou à viúva, ou ao órfão, ao estrangeiro, e depois ele nem dava, porque ficava a palavra dele contra aquelas pessoas que não representavam muito na sociedade. Julgar a causa do órfão, defender a viúva. Então, o princípio da sociedade, segundo o autor aqui do livro do profeta Isaías, é que a sociedade deve se levantar, se reerguer sempre com empenho pleno, total e definitivo para fazer viver com dignidade as classes que estão mais pobres, esquecidas, abandonadas, entregues à própria sorte. Num país como o nosso, né, que se prega tanto justiça social, quando você vai ver,
82% da riqueza brasileira. Eu falo de 82% até 2012, 2014. Está na mão de 12, 11% das pessoas. Entre essas pessoas nós temos indústrias, pessoas jurídicas, instituições e pessoas físicas. Aí você pergunta, como fazer justiça? Se na hora de mexer com aqueles que estão usurpando um país inteiro, eles próprios são os detentores da lei, do direito, da justiça, do poder econômico, do poder social, do poder religioso. Então essa massa criminosa que está aqui em cima pisoteia tudo que está embaixo. Quando quem está embaixo se rebela, eles botam a polícia na rua para dar porrada. Se a polícia não conseguir, eles começam a falar de antidemocracia, que está corrompendo, que está destruindo a instituição, que é um ataque à instituição. As instituições, presta bem atenção no que eu vou dizer a vocês agora. As instituições brasileiras, sobretudo as públicas, só tem carcaça de ossos. São cadáveres ambulantes. Porque os corvos que ali habitam, que ali trabalham, as gerações já comeram todas as carnes que podia existir nesses corpos chamados instituição pública. Porque na instituição privada, as pessoas são punidas severamente. Mas nas instituições públicas, infelizmente, por séculos, ainda estamos a rastejar, né? Pequenas vitórias. Então o profeta abre os olhos para o seu tempo e para o nosso tempo. Os que têm que ser ajudados, não por vontade, não por caridade, não com esmola, tem que ser ajudado por direito, isso é, obrigação do Estado Nacional. O local da prefeitura é de ajudar as pessoas para que não haja essa profunda desigualdade. De ajudar vai entendida como projeto de lei, como mudança de políticas públicas, né? Como de fato educação básica, saneamento básico, moradia, saúde, essas coisas que falamos desde sempre, mas cada vez mais se tornam escassas. Não é possível que nos dias de hoje a gente ainda tenha que enfrentar uma guerra contra o mosquito, que foi do século passado, que traz doenças do século passado, né? Então, fica aí o apelo do profeta, melhor dizendo, o apelo de Deus pela boca dos profetas, além de denunciar os pecados de Sodoma e Gomorra, fica o apelo, né, de que o primeiro caminho para fazer o bem e separar-se do mal é corrigir o opressor, puni-lo, segundo o rigor da lei. Mas no Brasil é assim, poderemos resumir com o pensamento romano. Para os amigos, a gente interpreta a lei. Para os inimigos, a gente aplica. Isso é, tem todo um processo de comprometimento pessoal em defender a classe alta, né? E essa forma de pensar dificilmente faz a justiça brotar. Que as interpretações que se faz jurídicas quase sempre são a favor ou descambam no final de tudo para diminuir pena, para favorecer, para botar a tornozeleira e levar para casa. Então o cara não pede. Então ele já sabe que vai acontecer isso, então ele já faz. Antes de fazer, ele já sabe qual vai ser o final. Então esse manto da proteção, né, que cai sobre as pessoas,
que de fato cometem delitos tem um fundo muito grave, né? Existe de fato uma conivência. E você descobre no pensamento, na atitude, nos votos do Supremo, do Superior Tribunal e por aí vai. E são pessoas que destroem, são os corvos, né? As aves de rapina que comem todas as carnes de todas as instituições públicas. E devastando as instituições, tirando a sua essência, fica em pé só o modelo, só a carcaça. E uma carcaça o vento pode fazer cair a qualquer hora. O evangelho de hoje, minha gente, é a continuação do discurso da missão de Jesus. Ora, Jesus hoje chama a atenção da sua comunidade para apresentar a sua verdadeira função nessa nova parte da sua vida. Em poucas palavras, alguns pensavam que Jesus era o revolucionário, ou o cara poeta, romântico, né? Que carregava um sentimento de amor profundo, que era mais um perdão total de tudo, mais um romancista. As pessoas veem Jesus um ícone da, de fato, incapacidade de proteger ou de fazer justiça. Então Jesus tem que abrir os olhos daqueles que o seguem, dizendo, olha, não pense que eu vim trazer paz à terra. Aí você lembra dos anos 60 e a infantilidade de grupos hippies, que usados, cheios de drogas, né, de liberação sexual e tal, sonhavam com a paz tomando LSD. Para se encontrar com drogas pesadas, se encontrar com o eu, se encontrar com o universo. Essas bobagens que a droga leva o cara a pensar e a de fato querer viver. O mundo real é outro. Diante dessa imagem, Jesus faz questão de apresentar qual é o objetivo da sua missão como pastor de almas. Não vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Não se trata de imaginar aqui que Jesus era um zelota, ou que Jesus era um homem que ia levantar tudo na espada. Não. A espada é a palavra. A palavra unida à vida, ao comportamento e à pregação. Palavra movida pela potência do Espírito. Então essa palavra é que vai provocar toda essa divisão entre aqueles que acreditam, que não acreditam, que vão perseguir ou não, que vão aceitar ou não. É que essa aqui é a espada. Paulo vai falar de uma espada tão afiada que chega até a medula. E aí Jesus, contrariamente àquilo que se pensava dele, anuncia o efeito da pregação e da vivência do Evangelho dentro do mundo íntimo das famílias, dentro do mundo íntimo da academia, do mundo íntimo das religiões, da faculdade. Eu vim para separar. Isso provoca um certo escândalo para quem pensava que Jesus era um menino bonzinho, um hippiezinho dos anos 60, paz e amor bicho, com uma faixa na cabeça e o sangue cheio de heroína. Né? Então essa imagem desaparece. Porque Jesus é muito concreto. A palavra que ele prega divide e separa entre aqueles que crê e que não crê. Então ele não aceita meio termo aqui ou lá, ou quente ou frio, morno ou vomito. Então você tem que fazer, diante dessa afirmação, uma escolha. Ou Jesus, ou você segue seu caminho do jeito que você quer, não vai ser castrado sua liberdade. Aí metendo-se no conceito familiar, né? No íntimo da família, Jesus aqui trava uma batalha gravíssima e de fato mais honestíssima, porque ele diz, olha, não penseis que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, veio arrebentar com a família, porque ele vai fazer a família escolher o que é que a família quer.
a vida eterna por meio da salvação, que virá no futuro com a morte e ressurreição, mas que começa por meio do aceitar a palavra. Jesus é o doador da vida nova. Ou a mesmice de sempre, esperando a morte chegar, sentado na cadeira, dando risada para o mundo. Ou não fazendo nada. O fato é, ele nos empurra para uma escolha. E essa escolha na vida missionária é plena porque você vai ter que seguir rigidamente aquelas regras que foi dada na semana passada. Não precisa repetir aqui. Pois os seus próprios familiares serão os inimigos do homem. E aí você vê o tamanho disso aqui. Parece um dito, mas se tornou uma profecia, porque você vê hoje, no mundo inteiro, não é só na América Latina ou do Sul ou do Norte, famílias, cada um com a religião, porque as pessoas escolheram. Os cristãos escolheram ser cristãos, budistas, os que seguem ciência, tudo bem. Não é para imaginar que o cristianismo vai evangelizar todo mundo vai ser um dia cristão. Não é pensar essa bobagem, né? Jesus mandou pregar o evangelho ao mundo inteiro. Agora, se vai aceitar ou não é um problema do mundo, não é mais dele. E então, isso só vai se resolver quando ele voltar, né? A gente vai ter sempre essa questão da família, para quem crê, né? Quem não crê é outra coisa. De encontrar parentes e amigos que são diferentes de religião. O mais importante é ser tolerante. Ser tolerante e também não abrir mão daquilo que você crê para alegrar pai, mãe, tio ou avô. Religião é figura processual de encaminhamento para a salvação. Não é a religião salva, mas ela dá caminhos, princípios, orientações éticas, morais, religiosas, que nos levam ao caminho da perfeição espiritual. Então Jesus deixa claro que ele não aceita meio termo, não aceita reconciliações, dando concessões para negar, por exemplo, a verdade revelada, para substituir conceitos fundamentais por conceitos superficiais. Por isso, Jesus continua dizendo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz não me segue não é digno de mim. São três coisas fundamentais. Primeiro, a família. Pai, mãe, filho. É claro que esse é diferente do amor da família. O amor pela minha família é aquele amor humano, empenhado em tudo para que ela tenha sempre o melhor, para protegê-la, para estar junto, para viver a experiência de família, que é bem humana, né? O cuidado com o outro, o ensinamento, a vida dedicada é um problema muito sério. É isso que fortalece a sociedade, edifica grupos sociais que têm, de fato, raízes na família, que têm princípios, têm valores e têm, de fato, edificações que você não vai aprender na faculdade, no trabalho, você tem que ser ali pronto. A família é o lugar da formação onde as pessoas saem prontas. Porque lá fora o mundo não tem muito a nos ensinar, a não ser a experiência individual enquanto ser humano, que faz parte necessariamente, mesmo sem vontade, da sociedade, do ambiente que ele vive. Então a família deve ser, de fato, a casa da formação espiritual, social, moral, ética, religiosa, econômica. Na família você aprende de tudo. E o reflexo dos pais que vivem esse tudo, que são de fato dedicados a isso, influencia os filhos que poderão fazer suas escolhas, mas com base em tudo que ele aprendeu desde pequeno, do rezar, do conversar, do respeitar os adultos. No meu tempo, eu entrasse para conversar na conversa de adulto, eu nego botava para fora, vem cá, quem chegou na conversa aqui? Um tapa no pescoço lá, você vai ser picado. Hoje os caras, esses contravalores invadiram tão grande a família, de tal forma que certas coisas foram perdidas. Se hoje está assim, daqui a 50 anos vai estar como? Daqui a 20 anos. Então,
é sempre, a família é uma fonte de aprendizado, de saúde física e mental e de muita espiritualidade. Por isso, esse tipo de amor, ele é único, ele é típico, ele é de fato totalmente humano, totalmente representativo da família. O amor que Jesus está falando é o amor divino, né? É a comunhão divina, é o ágape, né? É o amor que eu tenho por Deus, que é um ser criador de tudo e superior a tudo e a todos, sobretudo a minha família, o meu trabalho, os meus amigos, porque somente Ele não é humano, somente Ele é eterno, somente Ele é por excelência o espiritual, o Salvador, o Redentor. Então, eu tenho que separar o amor divino do amor familiar, o amor humano, o amor comum. Eu tenho que beber desse amor divino para fortalecer o meu amor humano. Não é o contrário. E aí, quando eu preencho a minha família de valores religiosos, espirituais e tal, eu estou edificando para um caminho que possa levá-la naturalmente à comunhão com Deus. Então, não é que Jesus, como muitos pensam, né, odiasse a família, o filho, o pai e a mãe, a nora e a sogra. A sogra não precisa nem se odiar, né? Sogra só tem duas. Há muito tempo eu falo isso. Aquela que vai lhe tratar e amar como outro filho ou filha, e aquela que você nunca pode dormir com os dois olhos fechados. Ela tem sempre uma faca entre os dentes. Isso é se tiver dente, porque tem uma que não tem mais. Paciência, deixa pra lá. Por que Jesus diz isso? Além de ter colocado a família abaixo desse amor divino, ele diz ainda mais: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aí essa segunda parte está se tratando de pessoas interessadas a seguir Jesus, e Jesus abre de fato o catálogo de exigência e diz: é assim. Se não for assim, não dá. E aí vem aos nossos olhos o perigo da idolatria familiar. Meu pai é isso, minha mãe é isso, meu filho é isso, nós temos isso, aquilo outro, e acaba que Deus não entra nessa história. Esse amor é tão grande, é que acaba a idolatria, né? E essa idolatria leva todos os nossos esforços para o seu caminho e a gente acaba esquecendo de Deus. É o mais importante. Sem Deus não tem família. Não tem família que sobreviva, porque mesmo escolhendo não ter Deus, tem horas que todos precisamos. É por essa expectativa que o autor de hoje, além de lançar os grandes fundamentos da missão, ele fala naturalmente daqueles que estão apaixonados, querem entrar na missão, mas estão com medo, porque viram as regras que são dadas para aqueles que querem seguir. Porque você não pode estar na missão: meu pai está doente, sai correndo, vou lá ver que eu volto. Não, não tem. Jesus não aceita isso. A radicalidade do segmento para aquele que quer ir próximo mesmo, se assemelhar, é muito grande, mas tem que ter gente assim, porque é Ele que chama, Ele que escolhe, é você que diz sim ou diz não. E aí Jesus agora, depois de ter dito isso, ele vai para o final, porque qual é o mais importante para a vida humana? Eu disse ontem: o trabalho, a família e a vida. Não tem mais nada importante, só tem isso. E então, Jesus vai dizer: olha, sua vida é importante? É mesmo. Quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. O que é que não se faz para conservar a vida? Se faz de tudo. Da cirurgia plástica ao embalsamento. Se faz qualquer coisa, porque a vida é tudo que nós temos. Então não se pode negar a importância e o valor da vida enquanto figura humana, tipologicamente dialética, movimentada, que dá sentido a tudo. Jesus fala de outra vida,
aquela que só existe nesse mundo por causa dele, quando diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Então a vida aqui é supervalorizada, enquanto vida espiritual eterna, plena, dinâmica, viva, e viva sem limite. A vida que perderemos é aquela humana, terrena, perene, entregue ao próprio destino da carnalidade. É um dia deixar de existir. Mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrar. Então, a vida perdida por causa de Jesus, perdida entre aspas, né? Mas vamos levar no fundamento. Perde por... De fato, vai encontrar. A vida que você tem, você só vai encontrá-la se perdê-la por causa de Jesus. Então, de um lado é supervalorizada a vida eterna, do outro lado é relativizada a vida humana, como de fato ela é. Porque ela passa, ela não fica presa no tempo, ninguém fica com a mesma idade, ninguém fica com o mesmo tempo, a gente sempre passa. Diante desses ditames proféticos de Jesus, vamos encontrar agora a volta à dinâmica missionária. Quem vos recebe, a mim recebe, isso é, quem está recebendo aquele que Cristo enviou, está recebendo o próprio Cristo. Em poucas palavras, aqui poderemos aplicar a palavra embaixador, do grego angelos, isso é, aquele que representa o próprio Deus em pessoa. Então, quem recebe esse embaixador, recebe o presidente daquela nação. Quem recebe Cristo, recebe o reino, recebe o próprio Filho de Deus. E aí ele vai mais adiante, né? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem me recebe, recebe o Pai, que me enviou para enviar vocês em missão. E quem recebe um profeta, por ser profeta, recebe a recompensa de profeta. Então tem aqui a questão fundamental da igualdade na questão da vocação. Profeta recebe de fato a recompensa de profeta. Justo recebe a recompensa de justo. E de fato, quem de fato der, ainda que seja apenas um copo de água, a um dos pequeninos, por seus discípulos, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Profeta que justo são sinônimos de cristãos. De um lado, do outro lado, pode de fato lembrar do carisma profético que anunciava a palavra de Deus e no final a recompensa era de fato voltar para Deus, como Elias, que foi arrebatado num carro de fogo. E quem dê ainda que seja apenas um copo de água fresca, por ser meu discípulo, não perderá sua recompensa. Aqui vamos imaginar, gente, entender o valor da água no Oriente. Há muitos anos, quando eu estive na Palestina e depois saí, a gente foi para a Rússia, né? Chegamos até a Ásia, né? Não tinha água. A gente gastou mais dinheiro em poucas garrafas de água, muito mais dinheiro, e gastamos muito menos dinheiro com champanhe, com vinhos caros, né? Porque era mais barato. Então, a água é sinal de uma vida, mas que de importância para um cara que caminha 8 ou 10 quilômetros, chega numa casa, bate a porta, já desidratado, não tem água. Então, aquele que desce aquela água não seria esquecido pelo Cristo, porque aquele seu discípulo estava colocando à prova até mesmo a sua saúde para pregar o Evangelho. Aí voltamos. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse recuperará. Então, a gente quando vai pelo mundo afora, a gente não vai que certas coisas acontecem. Você, de fato, encontrar bebidas mais baratas do que a água, porque a água não tem. Pouquíssima, restrita a poucos grupos. Sobretudo na época eu fui na Ásia,
do lado ali nos confins da Rússia, o Caganistão, por aquela região ali, tudo que era tão que tinha ali, a água era muito difícil. A gente encontrava petróleo, encontrava bebida, mas água. Um lugar muito pouco, talvez faltasse naquela época tecnologia ou interesse governamental para fazer aparecer água. Porém, o fato é esse, no Oriente a água sempre foi muito cara, né? Muito difícil. Aí você entende como é que Israel fez aquela coisa toda de trazer água do mar para dessalinizar e transmitir aquilo que está fazendo o governo federal aqui do lado do país, né? Já está fazendo essa coisa no Nordeste com a tecnologia israelítica de dessinalizar a água, tirar o sal e fazer a água se tornar potável. Portanto, aqui aí você entende o pensamento de Jesus. Que o missionário às vezes chegava e não queria nem comer, mas queria beber água. Às vezes não encontrava, porque naquela casa não tinha. Ou quando tinha era regrado por um grupo A, B ou C que só pode levar 10 litros. Amanhã você vai pegar mais. Então, não estamos do lado de cada mundo, e não estamos na idade que estamos hoje. Diante desse quadro, a promessa é feita para encorajar os discípulos a não ter medo, sobretudo de morrer de sede. Então Jesus promete essa recompensa. Depois de ter dado as suas instruções aos 12, Jesus partiu dali a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Isso é, os discípulos seguiram em missão e Jesus também, que não foi com ele, foi continuar o seu trabalho. Estamos falando justamente de toda a região da Galileia, que hoje foi, de fato, citado no texto de Mateus, onde o trabalho missionário de Jesus foi feito aproximadamente 90% da sua vida. Foi a Galileia, que é a região maior, né? Uma região enorme e que tinha muita carência e onde tem grande quantidade de pobres, de inválidos, de pessoas fracas, de gente sem instrução e tal, porque muito pobre local. É ali que ele fez o grande sucesso que fez e recolheu os seus primeiros, depois os outros discípulos. Então hoje é o dia de dizer a Jesus obrigado, né, por ter nos escolhido a pregar o Evangelho. Dizer também que a gente não faz muito conta da vida que temos. Porque a vida que virá, como dizia Paulo ontem, no domingo, né? Ou vai dizer no domingo que vem, não, domingo passado, não é nem imagem daquilo que nós teremos no futuro. Então apresentemos a Deus, meus irmãos, o nosso povo, o nosso vinho, agradecendo sempre. E pedindo a Deus que escute a nossa oração neste dia 13 de junho e faça cada vez mais a união, a compreensão, a felicidade e a paz ser razão da nossa alegria e da nossa convivência familiar. Jesus hoje nos apresenta o perigo da idolatria pelas coisas que nós mais precisamos, família, amigos, trabalhos, bens materiais. Nada disso pode estar acima de Deus nem dele, porque ele é filho, é igual ao Pai. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. São para ti. Porque tu
me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas e a todos deste participar de sua plenitude. Sendo o verdadeiro Deus, despojou-se de sua igreja, de sua glória, e pelo sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte de salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória, concedendo-nos também a nós associarmos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos, onde quer que você esteja, na paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. A vida inteira o teu amor e confessar minhas fraquezas, sou pecador. Também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração, te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, te esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui, e pelos que não creem eu estou aqui, e pelos que não creem eu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe advogada e protetora, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Estamos começando uma semana, na segunda, e continuemos a rezar essa semana toda pela nossa saúde, para que o Senhor nos conceda saúde física, espiritual e mental para seguirmos em frente. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Fique em paz.